Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a gente levantou um pouco sobre esse assunto que você vai ver agora na nossa última análise do debate, né? Porque o próprio Lula falou lá que o Bolsonaro tinha levantado 1 da manhã, transtornado, para negar isso aqui que o Janones está denunciando na tal da live bomba. Esse cara que no começo se fazia de direita, né? Se fazia de conservador, e aí, como ele nunca teve a atenção que ele achava que merecia ter, ele foi e mudou de lado, né? Parece que ele queria se reunir com o Bolsonaro, alguma coisa do tipo. Eu sei que ele ficou com dor de cotovelo, ficou muito revoltado e aí agora apoia a esquerda incondicionalmente. Porque esses caras, meus irmãos, eles na verdade não têm bandeira, são aquele vermes, né? Capazes de fazer tudo para crescer um pouco, para se dar bem, né? Então ele ataca o presidente aqui, ó, presta atenção, ele tira totalmente de contexto e não vai ser nem eu que vou defender. Eu vou colocar o próprio Bolsonaro explicando aí, e é importante que você entenda. A primeira denúncia é essa, ó. Isso aqui, não é eu que tô falando, não tá saindo da minha boca. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Assiste o que o presidente Bolsonaro acaba de... É um vagabundo, família. Um vagabundo. Vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu tava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. Na situação da porra. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, tá? Olhei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15, arrumadinhas no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima. Então, clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. Primeiro, família, ele nem estava sozinho, ele fez uma live de dentro da casa, né? Tinha umas 10 pessoas com ele. Depois você vai ver o próprio presidente falando. Esse Janones realmente ele é um cretino, é um canalha, né? E que você deve lembrar do que ele está fazendo, né, contribuindo aí para que o Brasil caia na mão de um plano que é muito maior, é muito além do próprio Brasil, e ele é um dos caras que está contribuindo, manipulando as pessoas para que votem no Lula. Você vê, né, como algumas pessoas vendem a própria alma, literalmente. Sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? Ganhar vida. Gente, vocês ouviram isso? Ele falou que houve, que pintou um clima. Esse cara merece ser processado, família. E uma menina de 13 anos. Ele não falou o clima entre ele e ela. Ele falou que ela estava no clima, né, de fazer programa. É isso que ele está falando. E aí, preocupado com isso, indignado, ele foi saber porque ele viu, né, a física delas, né, todas parecidas, ou seja, venezuelanas, com os traços venezuelanos, e ele foi lá investigar e viu que não era só elas, tinha várias naquela mesma situação. Então é isso que ele está falando. E quantas vezes o Bolsonaro falou justamente disso? Olha, o pessoal tá vindo de lá para cá para vender o próprio corpo. Eu tenho visto isso nas ruas. Então isso só prova que o que o Bolsonaro já tinha falado antes, até na época a gente também comentou isso, né? Que a gente até falava do perigo desse pessoal estar entrando aqui sem visto, sem nada. A gente falava isso, né? O Brasil tem que ser dos brasileiros. A gente não tá podendo ajudar nem os nossos, como é que vai ajudar os de fora? Lembra que tem esse vídeo aí, né? Eu digo, como é que pode os países de primeiro mundo ser essa burocracia toda para entrar e aqui ser a casa de mãe Joana? Uma pauta que inclusive o Bolsonaro depois traiu, mas isso não é coisa pra gente ver agora, né? É uma coisa pra gente cobrar dele depois. Mas aí esse canalha tira de contexto, né? E aí eu vou colocar agora o próprio presidente falando para você. Bom dia a todos. Domingo, 16 de outubro, acabou de passar de meia-noite. Acabei de chegar de 3 grandes capitais. Estive lá na capital do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Um sucesso a nossa passagem por lá. Mas durante o voo, meu avião tem internet, fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades, que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados, que após as eleições a gasolina vai subir. Vem mentindo, dizendo que o Auxílio Brasil também vai cair o valor ano que vem, mexe com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas, devia ter umas 12, 13, 14 meninas, cujo sinal foi capturado pela TV CNN e transmitido a live.
O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para minha filha. Não quero que um dia pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tendo em vista a amizade de Maduro com Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços, como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso. Foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, pintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia. Sempre fui contra o regime venezuelano. Acompanho com dor, com sofrimento, as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil, fogem da fome, fogem da violência, do regime apoiado por Lula. Agora pega um pedaço, inverte tudo isso. E a imprensa, grande parte, uma parte dela, lógico, embarca nessa, porque interessa, tentando me desqualificar. Tudo que ocorreu foi numa live que eu abri há 2 anos, mostrando para o Brasil que nós não podemos deixar isso acontecer na nossa pátria. O que fariam com as nossas filhas? É isso que eu fiz. Agora, de novo, o PT distorcer, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses. Se fosse outro interesse, por que teria feito uma live? Ali, live, ao vivo. O PT realmente ultrapassou todos os limites. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a dignidade da pessoa humana, com as crianças. Vê na CPI da pedofilia lá atrás, qual foi a participação do PT aqui no Congresso Nacional. Sempre tentaram relativizar essa questão. No passado, tentaram fazer com que a idade do estupro de vulnerável, passasse de 14 para 12 anos. Porque tinha petista lá na presidência da República envolvido nisso. E eles invertem agora, querem jogar para cima de mim. Se fosse algo escondido, tudo bem. Mas não foi nada escondido. Abri uma live por indignação sobre o que estava acontecendo naquele momento. Por que aquelas pessoas estavam se arrumando? Em plena pandemia. Pessoas pobres que não tinham o que comer aqui no Brasil. Se sujeitando a quê? Isso foi que nós mostramos. O que eu mostrei. E repito, a TV CNN transmitiu a minha live. Está tudo lá. Pegar recortes, divulgar, como se eu fosse um divulgador de pedofilia. Vocês perderam todos os limites. Vocês realmente mostraram, em definitivo, o caráter de vocês. O que vocês querem para o Brasil é chegar ao poder a qualquer preço. E fazer o que em nosso Brasil? O que vem acontecendo com outros países aqui na América do Sul? É isso que vocês querem. Agora, essa não vai colar. Mostrei o que estava acontecendo naquela casa com indignação, para mostrar à população brasileira
que nós não queremos isso para as nossas filhas. E isso já comentei depois da live em vários outros programas, no Paparazzo, em vários outros programas. Uma indignação total, que nós sabemos o sofrimento dessas pessoas deixar o seu país vir para cá. Muitas deixaram os pais lá, muitas outras ficaram lá e as mães vieram para cá. E é isso que nós queremos para o Brasil. Qual o compromisso o PT tem com a verdade? Vocês lembram quando estavam na Arábia Saudita há 3 anos, inventaram que eu tinha participado da morte da Marielle Franco? Uma covardia, uma covardia. Logo após, durante o Jornal Nacional, eu tinha relação com a morte da Marielle Franco. É assim que vive o PT, como falou agora, repito, há poucos dias. Vai botar o ministro Collor, o ex-presidente Collor de ministro, para confiscar a aposentadoria. A gente fica indignado. Mentira em cima de mentira. E vai esse deputado Janones, não adianta ele processar que o Xandão vai me julgar. Ele é que diz, o Xandão vai me julgar. Vale tudo pelo poder, pelo PT. Mentira é o de menos. Vale a calúnia, a distorção de fatos, a transmitir, transparecer, recortar peças, como se o atual presidente da República tivesse interesse com aquelas crianças, idade da minha filha, basicamente. Repito, live. Fiz uma live de dentro da casa das meninas que estavam se arrumando num sábado de manhã, em plena Covid. Não iriam para festinhas, iriam para onde? Deixei claro que a conclusão cabia a cada um que estivesse me vendo naquela live. A live botamos para rodar, para vocês verem o que aconteceu. E não o que o PT quer insinuar, transparecer para a população brasileira. Realmente é indignante. É para ficar indignado o que aconteceu. Mexendo com a inocência das nossas crianças. Logo esse partido que quer a ideologia de gênero, que quer o banheiro unissex para nossos filhos em sala de aula. Não tem compromisso nenhum com a família. Quer o aborto. Quer legalizar as drogas. Esse partido que agora vem dar uma de moralista me acusando disso. Isso não tenho palavras aqui para mostrar a minha indignação. Só peço a vocês uma coisa. Vocês me conhecem. Vejam a live. Vejam a matéria inteira que aconteceu em 2020. 2 anos atrás. E lá é um exemplo do que eu não quero para o nosso Brasil. Um péssimo exemplo do que eu não quero para o nosso Brasil. Obrigado a todos por assistir. Divulguem nossa live. Vejam o que aconteceu na live lá de 2020, para você saber a verdade. E de vez, riscar do mapa esse número 13 de azar, de mentira, de calúnia, de difamação, de sofrimento. Nós defendemos a inocência das crianças completamente diferente do PT. Muito obrigado a todos e boa noite. É triste, né, que a política vá para esse lado. Os caras, de vez de estar debatendo aí os planos, estão levantando mentiras. Você vê esse absurdo. O presidente cansado, inclusive, né, tem que acordar no meio da noite para explicar uma coisa dessa, né, por causa de um canalha desse, revoltado aí com dor de cotovelo. Mas a história, né, vai mostrar isso. O que, na verdade, a gente está vendo aqui, meus irmãos, é uma das táticas, um dos meios operantes da esquerda trabalhar, que é acuse-os do que você é. Ninguém mais do que a própria grande mídia se utiliza desses meios aí, da tal da pedó, não vou mais do que isso. Eles aqui, como a gente já levantou aqui, é que tem várias denúncias, né, de artista tal, fulano de tal, para poder entrar na TV, para poder se tornar uma celebridade, para poder ter uma chance, tem que se submeter a isso e aquilo, inclusive crianças. Tem aquela menina mesmo, eu acho que era do Balão Mágico, né, que ela chegou a falar isso, a Angélica também esses dias também falou. Sempre tem algum deles, né, dizendo que eu sofri isso e sofri aquilo quando era criança.
Então o meio deles é muito podre, e eles é quem costumam fazer isso. Mas aí acusa o outro justamente que está tentando combater essas coisas. Já aconteceu comigo aqui, meus irmãos, de a gente tá falando justamente sobre a exposição que as crianças têm na mão, às vezes, dos próprios pais. A gente mostrou os MCs Mirim, né? MC Pikachu, MC Melo, MC não sei o que. A gente fez um vídeo, um compilado aqui, mostrando isso. E aí meu vídeo caiu. O vídeo caiu como se eu tivesse expondo essas crianças, sendo na verdade que era videoclipes com bilhões de acessos aqui mesmo. E o meu vídeo é que estava sacaneando e deveria sair do ar. Então é isso, acuse-os do que você é. Tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Então nunca foi tão fácil, né, escolher. Preste atenção, meus irmãos, que se nós, né, deixarmos o PT se eleger, se a gente não fizer a nossa parte, eu acho que nenhum de nós pode ficar sem votar dessa vez, meus irmãos. Todos nós precisamos votar, porque o lado deles está muito articulado, está muito unido, eles não se criticam. Eles estão unidos. Tem várias pautas, né, que a gente vai cobrar do Bolsonaro caso ele seja eleito. Eu estou pronto para fazer isso. Agora, não é por isso que a gente vai deixar de entender e mostrar a realidade que a esquerda é podre, literalmente. Se eles têm coragem de acusar um presidente ainda sentado na cadeira do poder, imagina o que eles vão fazer com você, pai de família. O que é que eles vão dizer quando você disser eu sou contra isso, eu não quero isso, respeite a minha opinião. Imagina o que eles vão fazer conosco, cada um de nós. Isso serve de exemplo, certo? A carapuça serve para nós mesmos, porque eles vão fazer isso conosco, não tenha dúvida disso, meus irmãos. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. A gente volta com mais vídeos mais tarde, tá certo, família? Mas passe o vídeo adiante, mostre para mais pessoas, porque tem gente que viu só esse canalha falando e acha, né, que ele tem razão. Então, por favor, compartilhe esse vídeo e mostre para mais pessoas, tá certo, meus irmãos? Fique com Deus, um abraço, seguimos juntos.